Oi, gente! Hoje é o nosso último episódio da série Perdão. Antes de mais nada, eu quero te convidar, se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira ao meio-dia tem episódio novo. Então deixa o teu like, assiste esse vídeo até o final, porque o Senhor quer falar contigo. Para Mariel, o que é o poder do perdão? O nome desse último episódio é esse, o poder do perdão. E se eu pudesse definir o perdão em uma palavra, o que foi na prática para mim viver o perdão, muito tem a ver com a empatia, muito tem a ver com a compaixão. Ao olhar para Jesus e aprender com Ele sobre o que se trata o perdão, nele eu encontrei sempre amor para derramar sobre as pessoas que estavam à sua volta, independente do que elas estavam fazendo, independente se elas estavam errando, o Senhor sempre tinha a correção, o perdão e o amor. O novo caminho que é possível trilhar quando se há o perdão. O novo caminho quando nós percebemos as falhas que há na pessoa. E muitas vezes o perdão é sobre isso. Perdoar alguém que está em falha, que está em falta em algo. Alguém que não tem uma experiência com aquilo. Alguém que nunca passou por essa situação. Alguém que está dando aquilo que recebeu. Alguém que está em falta e está destilando. A palavra de Deus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes é exatamente isso, respingos de um coração amargurado, respingos de uma educação que não teve amor, que não teve compaixão, que não teve perdão, que não teve empatia. Pessoas que foram programadas a não pensarem no próximo e não o amarem como a si mesmo. Pessoas que se colocam acima dos outros e não conseguem então sentir a compaixão. E se nós não temos a compaixão, como daremos perdão? Como pediremos perdão? A gente precisa reconhecer que nos outros há falhas. Nos outros há falhas, assim como em nós. Nós também muitas vezes falharemos. Nós muitas vezes também teremos déficit de alguma coisa. Em algum momento também precisaremos nos retratar. Eu não sei se já aconteceu de vocês verem vídeos de retratações. Às vezes, principalmente as pessoas que estão na linha de frente, que falam ao vivo, que vão numa rádio, que participam de um programa ao vivo, acabam deslizando. Até mesmo pastores em cultos que ficam gravados. Se falou uma palavrinha errada, depois tem que vir e se retratar. Isso é grandioso quando a gente assume o nosso erro e se retrata. Isso é grandioso quando, ao assistir um vídeo de uma retratação, a gente se coloca no lugar daquela pessoa e, ao invés de apontar o dedo, a gente fala: meu Deus, poderia ter sido eu falando algo como isso. Poderia ter sido eu ficando nervoso numa pergunta como essa, numa complexidade como essa. Por isso que para mim sempre o perdão tem a ver com a compaixão, tem a ver com a empatia, tem a ver que há uma raiz. Toda a atitude ela é motivada por uma raiz. E muitas vezes a pessoa ela só está dando aquilo que foi plantado na vida dela. A Bíblia nos conta que no momento da crucificação de Jesus, e eu quero que você pense que não foi em um momento qualquer, não foi um momento onde ele estava de boa na lagoa, foi um momento onde ele estava sentindo muita dor. Foi um momento onde ele já tinha carregado uma cruz por muito tempo. Foi um momento onde ele estava sangrando, onde o suor dele eram gotas de sangue, onde havia uma aflição na alma e uma dor no corpo. Afinal de contas, tinha cravos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho. Eu imagino que era uma dor sem tamanho. E naquele momento o Senhor olha para aquelas pessoas que gritavam: se és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és quem está dizendo que tu és, faz alguma coisa.
coisa, manda teu paizinho te salvar. Naquele momento de muita dor, o Senhor olha para a raiz do problema. Jesus olha e diz assim: perdoa-o, Senhor, porque tem uma raiz. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-o, Senhor, porque se eles soubessem o que eu sei, se eles soubessem que eu vim aqui por amor a eles, se eles soubessem que ao entregar minha vida nesse Calvário, eu estarei rasgando os céus para devolver a eles o acesso ao Pai. Se eles soubessem, Senhor, eles não estariam fazendo isso. Por isso, perdoa-o, Senhor. Perdoa-o, Senhor. Ele não olhou para o que eles estavam fazendo. Ele não olhou para a circunstância. Ele olhou para a raiz. Mais uma vez, Jesus nos ensinou com compaixão que o perdão está associado à empatia. É como se naquele momento Jesus estivesse nos ensinando que muitas vezes as pessoas falharão da mesma forma com a gente, por não saberem o que elas estão fazendo. Muitas vezes as pessoas farão com que a dor seja tanta, mas que se tu ama o Senhor, tu olhará com olhos de compaixão e conseguirá levar essas pessoas na sua oração. É sobre isso quando no Pai Nosso Ele diz: perdoa-nos da mesma forma como eu perdoo os que me ofenderam, os que me devem. É tu estar machucado, sofrendo, sangrando, a alma batida, e falar: Senhor, perdoa fulano, Pai. Perdoa a vizinha, perdoa a irmã na igreja que falou mal de mim. Perdoa os comentários que eu tenho recebido, Pai. Perdoa as acusações falsas. Perdoa as fofocas. Perdoa, Pai. Provavelmente a vida dessa pessoa está passando por alguma falta. Provavelmente essa pessoa está com falta de algo. Por isso, perdoa-o. Ele não sabe o que ele está fazendo. É quando a gente tira os olhos da nossa dor e consegue enxergar que cada um está vivendo uma dor e que muitas vezes o caráter daquela pessoa ainda não foi trabalhado. Ela ainda não desbloqueou a fase que a gente está. Ela ainda está vivendo da maneira antiga. Ela ainda está vivendo nas coisas velhas. Ela ainda não está deixando que Cristo viva nela. Por isso a compaixão é a linguagem do perdão. É por isso que ao pedirmos perdão ou liberarmos esse perdão de maneira genuína, há a oportunidade da reconstrução de laços. E eu quero deixar o último exemplo da nossa série. Eu quero imaginar que na sua casa você tem uma funcionária e que essa funcionária começou a roubar dentro da sua casa. Ela pegou pertences e tu não queria acreditar naquilo, tu gostava muito dela. Então ela roubou, tu colocou uma câmera e descobriu que ela estava te roubando mesmo. Então essa situação, ela foi para a justiça. Lá na justiça ela te pediu perdão. Perdão, senhora, desculpa, é porque eu estava passando por uma necessidade. Entendo, provavelmente, se tu tem o interesse de obedecer a Jesus, tu vai perdoar aquela pessoa. Te perdoo, minha filha, vai em paz, mas nunca mais pisa na minha casa. Eu não vou te contratar de novo. Se meses depois ela te levar o histórico dela, a carteira dela, e te pedir: tu pode me contratar de novo, eu ainda não consegui nada, provavelmente a resposta seja não. Agora eu quero te convidar a imaginar a situação de que essa mesma funcionária trabalha na sua casa e então ela rouba algo. Rouba um saco de arroz, rouba biscoitos, e no outro dia mesmo ela já chega e fala assim: patroa, me perdoa, ontem eu peguei os biscoitos da sua casa, porque a minha filha, ela está passando necessidade, lá em casa a gente está sem comida, então eu peguei do seu armário, e eu estou te pedindo perdão. Provavelmente aquela mulher não vai demitir essa funcionária. Por isso eu te digo, existem perdões genuínos e existem o perdão por obrigação.
O perdão por obrigação é aquele que tu pede porque tu foi exposto. É porque a justiça está ali te cobrando. Peça perdão porque tu tá para ser presa. Agora existe o perdão genuíno, que é quando a gente entende no nosso coração que a gente fez algo errado, que aquela pessoa não merecia ter recebido o que a gente entregou. E então a gente pede perdão. E é muito incrível que ao perceber no nosso olhar, o nosso pedido sincero, fica muito mais fácil da outra pessoa liberar o perdão. Fica muito mais fácil reconstruir então esse laço. E eu digo isso porque muitas vezes no casamento a gente passa por discussões e tem vezes que o meu marido fica furioso comigo, porque ele começa a discussão e eu falo, tá amor, me perdoa. Ele fala assim, Mariel, não é assim. Tu precisa pensar no que tu fez. Tu precisa pedir perdão de verdade. O perdão que tu tá me pedindo não é de verdade, é só porque tu não tá mais a fim de brigar. E ele é verdade, ele tem razão. Ele tem razão. Muitas vezes eu não quero estar naquele momento de briga, então eu falo assim, tá, me perdoa. É perdão que tu quer ouvir? Perdão, meu amorzinho. Da maneira mais irônica do planeta Terra. Então, como eu quero ser perdoada, se nem eu deixei entender o que é que eu estou pedindo perdão? Por isso é muito importante que a gente sempre pare e analise a nossa situação com compaixão. Para que a gente olhe aquela situação que a gente criou e ao invés de tentar se defender ou acabar logo com a briga, a gente pensa assim, como eu teria me sentido se ele tivesse feito isso comigo? Essa é a pergunta que tem sido a chave de quando começa algo e aí ele vai reclamar de algo. Eu falo assim, tá, peraí, Mariel se coloca no lugar dele, tem razão. Amor, me perdoa, eu não queria ter feito isso. E é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Por isso, eu quero te convidar para que toda falta de perdão, tudo aquilo que tu não conseguia resolver, tudo aquilo que tu não conseguia entender, fique no ano que passou. Nós já falamos, 2023 começou e para que tu viva coisas novas é preciso fazer diferente. Por isso comece esse ano de maneira diferente. Comece criando perguntas na sua própria mente. Será que eu estou agindo como Cristo agiria? Se Cristo estivesse no meu lugar, Ele perdoaria? Será que se Cristo estivesse no meu lugar, Ele faria o que eu fiz? Será que há tempo para eu me arrepender? Enquanto a vida, amigo, a esperança. Enquanto você está aqui, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de mudar de caminho. Ainda é tempo de aceitar e de liberar perdão. Este é o ano do sobrenatural de Deus para a sua vida. Por isso, para que tu viva o sobrenatural, cadeias precisam ser quebradas. E eu declaro que elas serão quebradas a partir do momento que a tua boca abrir para liberar, receber o perdão do Senhor. Encerramos mais uma série, mas eu te convido para continuar aqui com a gente, porque nós sempre teremos séries novas lançadas toda segunda-feira ao meio-dia. Beijo, Deus te abençoe.